Agora nós vamos tratar das expressões mais de, menos de, cerca de, perto de. Estas expressões indicam quantidade aproximada. São expressões que se fazem acompanhar de um numeral. Então, o verbo concorda com o numeral. Sempre que houver as expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo irá concordar com o numeral que acompanha essas expressões. Essas expressões indicam quantidade aproximada, fazem-se acompanhar de um numeral. Pois bem, a concordância é feita com esse numeral. Então, as expressões mais de, menos de, cerca de, perto de. Sempre que houver essas expressões, o verbo irá concordar com o numeral. Por exemplo, eu digo assim: mais de um aluno faltou. Mais de um aluno faltou. Por que é faltou? Porque o verbo concorda com o numeral. Veja que o numeral é 1, então o verbo concorda com esse numeral. Veja, mais de um aluno faltou. Aí você pode estar pensando, você pode estar falando consigo próprio aí. Não é estranho? Se eu digo mais de um aluno, não significa que são 2, 3, 4, não importa a ideia. O verbo concorda com o numeral. Então, neste caso, a concordância é feita com o numeral. Mais de um aluno faltou. Agora, se fosse, em vez de 1, fosse 10, por exemplo, eu diria, mais de 10 alunos faltaram. Mais de 10 alunos faltaram. Mais de um aluno faltou. Mais de 10 alunos faltaram. Mais de 2 alunos faltaram. A partir de 2, verbo no plural. Então, eu devo dizer, mais de 10 alunos faltaram. Mais de um aluno faltou. Menos de 15 pessoas estavam na fila do banco. Menos de 15 estavam. Cerca de 800 soldados desfilaram no Dia da Pátria. Cerca de 800 soldados desfilaram. Mais de 1 milhão protestou nas ruas de Paris. Estranho, né? Mais de 1 milhão protestou, sim, porque o numeral básico é 1. Então, mais de 1 milhão protestou nas ruas de Paris. Eu fui à feira comprar ovos. Cerca de 1 dúzia se quebrou. 1 dúzia se quebrou. Cerca de 8 ovos se quebraram. Veja aí, né? 8, nesse caso, quebraram, verbo plural. 1 dúzia se quebrou. Cerca de 1 dúzia se quebrou. Cerca de 8 ovos se quebraram. Está claro isso? Sempre que houver as expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo irá concordar com o numeral que acompanha essas expressões. São expressões que indicam quantidade aproximada, por isso se fazem acompanhar de um numeral, a concordância é feita com esse numeral. Mas uma ressalva aqui, uma observação, não chega a ser uma exceção, é uma observação mesmo, né? Um complemento à regra. Há 2 casos em que a expressão mais de um exige o verbo no plural. Veja, pela lógica, verbo sempre no singular, com mais de um. Porque o numeral é 1, verbo no singular. Com mais de um aluno, faltou. Cerca de 1 dúzia se quebrou. Mais de 1 milhão protestou. Agora, há 2 casos em que a expressão mais de um requer o verbo no plural. Que casos são esses? Quando essa expressão aparece repetida, porque nesse caso o sujeito é composto. Então, nesse caso, o verbo concorda no plural com o sujeito composto. E também quando o verbo indica reciprocidade, troca de ação. Aí, nesse caso, obrigatoriamente é o plural. Então, observe. Você diz, mais de um aluno faltou. Agora, mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Por que agora é faltaram? Porque o verbo concorda no plural, haja vista que o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, o verbo vai ao plural. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Então você diz, mais de um aluno faltou, porém, mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Porque a expressão está repetida, o sujeito é composto. Verbo obrigatoriamente no plural. Obrigatoriamente no plural. Mais de um aluno faltou. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. E também quando o verbo indica reciprocidade, ou seja, troca de ação. Por exemplo, você diz assim, mais de um amigo
se abraçaram. Por que é se abraçaram? Porque o ato de abraçar-se é um ato recíproco. Significa um abraçou o outro, houve uma troca de ação. Então eu devo dizer assim que a pandemia acabar, mais de um amigo irão abraçar-se, né? Mais de um amigo irão abraçar-se, ou seja, um vai abraçar o outro. Há uma troca de ação, há uma reciprocidade. Mais de um jogador agrediram-se, significa um agrediu o outro. Agora, mais de um jogador agrediu o árbitro, não é recíproco. Mais de um jogador agrediu o árbitro, mais de um jogador agrediram-se. Mais de um veículo chocaram-se, um se chocou contra o outro. Mais de um veículo chocou-se contra o muro, porque aí não há reciprocidade.